No capítulo 14, você vai aprender a imprimir o desenho em Model Space e Paper Space e a criar escalas de impressão e montar as folhas. Bom, nós vamos começar vendo como é que a gente faz a impressão pelo Model Space. Então, aqui a gente tem a aba Model, onde é a área que a gente faz todo o desenho no AutoCAD. A área que vocês trabalham o tempo todo é a chamada área Model. A gente pode imprimir o desenho diretamente daí, ou através do Paper Space, que a gente vai ver na segunda opção. O importante no desenho do AutoCAD são as unidades de desenho, tá? Que no caso da arquitetura está tudo explicadinho no livro. A gente vai trabalhar em que uma unidade é igual a 1 metro. Nesse desenho nosso aqui, eu vou mostrar para vocês a distância entre esses dois pontos aqui. A gente tem 23 metros, tá? Então, é o tamanho total dessa casa aqui, para vocês terem uma ideia. O tamanho daqui dessa cozinha, tá? São 5,5 metros. Então, a gente está num sistema em que uma unidade aqui, para arquitetura, é 1 metro. Isso vai ser importante na hora de imprimir. Outra informação importante na hora de imprimir é vocês associarem as cores do desenho às espessuras de pena. Então, aqui, se vocês repararem, a gente tem o layer das paredes, onde a gente tem essa alvenaria na linha azul, tá? Então, todas as cores aqui são importantes. Vou pegar por aqui. Então, a parede está na cor azul, no layer Arc Alvenaria, tá? As esquadrias estão no layer Arc Piso, na cor vermelha. Mobiliário está no layer Mobiliário, em que a gente tem a cor 40, tá? Alguns elementos estão com a cor branca, que é a cor número 7, e o jardim, aqui, ele está no layer Jardim com a cor 102. Então, todas essas cores são importantes para a gente saber na hora de configurar as penas. É importante vocês saberem as cores antes de entrar no comando de impressão, tá? Muito bem. Para imprimir, a gente vai usar o comando Plot, que está na aba Output, tá? Ou na área na barra de acesso rápido aqui em cima, tá? Então, entrando no comando Plot, a primeira configuração que a gente vai fazer aqui é da impressora. Nós vamos selecionar qual vai ser a impressora. Como nós não vamos imprimir aqui numa impressora, eu vou mostrar para vocês como que a gente imprime já no formato de PDF, tá? Então, eu vou selecionar essa opção aqui, AutoCAD PDF com alta qualidade, tá? Ela vai funcionar como se fosse um driver de impressão. Em seguida, eu vou selecionar aqui o tamanho do papel. Então, nós vamos selecionar aqui o papel A3, tá? Nós vamos imprimir aqui na escala 1:100 no papel A3. O que plotar, tá? Aqui ele pergunta plot área. O que plotar? Eu vou pedir o Window, tá? E vou entrar na minha tela e vou selecionar a área do desenho que eu vou imprimir. Essa área aqui, ok? Em seguida, ele pede uma distância da plotagem em relação ao início da folha. Eu vou pedir para ele centralizar a plotagem na folha, tá? Próximo passo é dar escala. Aqui a gente tem Fit to Paper. O que o AutoCAD vai fazer se eu usar Fit to Paper? Ele vai usar a maior área do papel dentro da escala que eu selecionar. Eu vou desligar isso para escolher uma escala. A escala aqui é dada da seguinte forma: unidade do desenho. Então, eu vou dizer que uma unidade no desenho são 10 milímetros plotados, ou seja, eu estou colocando a minha impressão na escala de 1:100, ou seja, 1 metro são 10 milímetros, tá? No livro está explicadinho como que a gente calcula a escala, sempre fazendo a relação de unidades do desenho para milímetros plotados. O próximo passo é configurar as cores e as espessuras de pena nessa tabela aqui. Então, eu vou ensinar vocês a criar uma nova tabela. Vamos entrar aqui na opção New. Nós vamos iniciar uma tabela do zero.
Eu vou dar o nome dessa tabela de arquitetura, uma configuração de arquitetura. Depois, ela, uma vez salva, pode ser usada em outras impressões. E nessa tela aqui, a gente clica nesse botão para entrar na tabela de impressão. Então, essa tabela funciona da seguinte forma. Aqui eu tenho as cores dos layers e aqui as configurações das penas, tá? Então, eu vou começar... É necessário aqui especificar somente as cores que estão sendo usadas no desenho. Então, eu vou começar com a cor azul, que é a cor da parede. Então, o que eu vou dizer para ele? A cor azul vai ser impressa na cor preta. Tudo que está desenhado em azul vai ser impresso na cor preta. E aqui, na opção Line Weight, eu vou dar a espessura da pena. Então, eu vou colocar 0,5, tá? Então, as paredes vão sair em preto na espessura 0,5. Próximo passo, janelas na cor vermelha, que é a cor 1. Eu vou imprimir na cor preta e vou usar a espessura 0,2. A próxima cor vai ser a minha cor 40, que é o mobiliário. A cor 40 eu vou imprimir na cor preta com a espessura 0,18, tá? A próxima cor vai ser o branco, que é a cor 7. O branco e o preto são especificados pela cor 7. Então, a cor 7 eu vou imprimir em preto com a espessura 0,18 também. E o jardim, eu tenho a cor 102, que vai ser impresso na cor preta e numa espessura de fina, 0,18, ok? Então, vejam, as cores servem para mim especificar espessuras diferentes de caneta. E a impressão, toda ela vai ser na cor preta. Eu poderia usar qualquer outra cor, desde que eu tenha uma impressora colorida. Salvo e concluo. A partir daí, eu já estou com essa tabela de impressão definida aqui, tá? Posso ter várias tabelas para diferentes usos. Em seguida, eu vou virar o papel aqui. E o AutoCAD me faz uma relação do desenho na escala em que eu selecionei com a folha de papel. Antes de imprimir, é interessante fazer um preview, para a gente visualizar se está tudo certo. Vejam. Aqui na tela, a gente já consegue visualizar a diferença de pena. Uma pena 0,5 para a parede e uma pena mais fina para o restante do desenho. Se tiver tudo ok, botão direito do mouse, plot. O AutoCAD vai imprimir. No meu caso, estou pedindo um arquivo PDF, ele já vai salvar, por padrão, o nome, tá? Ele coloca um traço e model, porque eu estou imprimindo pelo model. Vou salvar. Ao terminarem uma mensagem no canto inferior direito da tela, e já abriu o desenho aqui para mim. Então, vejam. Eu tenho um leitor aqui de PDF, onde eu tenho uma boa qualidade de impressão no arquivo PDF, linhas mais grossas e linhas mais finas, todas na cor preta, tá? Então, é isso aí, pessoal. A impressão pelo Model Space é bastante simples. Muito bem, vamos ver agora o exemplo da impressão no Paper Space. Para imprimir no Paper Space, nós vamos precisar criar escalas para as vistas, que no Paper Space nós vamos poder fazer uma combinação de inserir bloco de margem com carimbo e várias vistas em diferentes escalas. Então, a gente tem que primeiro criar essas escalas. Para criar essas escalas, a gente vai aqui na linha de status, nesse botão de escalas, onde a gente tem algumas escalas criadas, e na opção Custom, eu posso alterar ou criar novas escalas. Vamos ver a escala 1 para 100, que já está criada aqui. Na escala 1 para 100, eu tenho que redefinir essa proporção de unidade aqui. Então, eu vou no Edit. Como é que a gente define a escala? A gente associa uma unidade do desenho,
que nosso caso do desenho de arquitetura, uma unidade é 1 metro, vão ser quantos milímetros impressos na escala 1/100? Então, vão ser 10 milímetros, tá? Aqui, paper units é a unidade do papel, que sempre vai ser contada em milímetros, tá? Muito bem. A escala 1/100 tá aqui. Agora, eu vou criar a escala 1/50. Então, eu vou adicionar uma nova escala, 1/50. Então, na escala 1/50, uma unidade do desenho, que é 1 metro, vão ser 20 milímetros. É o dobro da escala 1/100, tá? E vamos criar também uma escala 1/25, para a gente fazer um banheiro. Então, 1 metro na escala 1/20, 40 milímetros, que vai ser o dobro da escala 1/50, tá? Então, minhas escalas estão de passo, é entrar no layout. O layout é a área da página, que é a área do Paper Space, tá? Então, a gente tem o layout 1 e o layout 2, são duas áreas que o AutoCAD já traz. Vou clicar aqui, entrei no layout 1, e agora eu tenho que definir a minha configuração de página aqui. Para definir a configuração de página, eu clico o botão direito do mouse e seleciono o Page Setup Manager, que é o gerenciador de folha. Esse gerenciador de folha me permite criar uma configuração de folha. Então, eu vou criar uma nova configuração aqui, que vai ser para a folha A0. A gente deve ter uma configuração para cada tamanho de folha. Então, por exemplo, essa configuração da folha A0 eu posso usar para várias folhas. Uma configuração de folha define qual vai ser a impressora, no caso aqui nós vamos usar o formato PDF, o tamanho do papel, nós vamos usar o formato A0 que já está selecionado aqui, a área de impressão, quando a gente trabalha imprimindo no Paper Space, é sempre definida como layout, tá? Porque já seleciona tudo que está nessa área aqui, nessa folha. A origem da impressão, vamos manter o 00. E a escala sempre vai ser 1/1. Por quê? Porque o Paper Space está na escala 1/1. A margem está na escala 1/1, fazendo uma relação com as vistas. Então, dentro de cada uma das vistas, a gente vai definir uma escala. E a escala geral é 1/1. A configuração de penas vai ser da mesma forma que a gente viu no exemplo da impressão no Model Space. Então, eu vou usar o mesmo arquivo de configuração de penas, tá? E aqui, a orientação da folha, eu vou manter Landscape. Vamos dar um OK. A configuração da folha A0 foi criada. Agora, eu vou pedir para ele deixar corrente nesta folha, neste layout, e vou fechar a janela. Muito bem. Com a configuração de folha criada, eu tenho aqui na minha tela uma folha A0. E agora, eu posso inserir a margem do carimbo. Então, eu vou inserir aqui um bloco. Da folha A0, já com o carimbo. Então, esse bloco vai ser inserido. Vou definir o pontão na tela, e o ângulo de rotação vai ser 0. Então, vou posicionar aqui direitinho. Essa linha pontilhada, no layout, significa, ela define a área de impressão do desenho, ou seja, tudo que está para dentro dessa linha vai ser impresso. Aqui, eu tenho todos os dados do meu carimbo, como a gente viu no exemplo de criação de atributos. Aqui em escala eu vou colocar várias e vou dar um OK e ele preenche o carimbo para mim. Muito bem. Com a folha criada, eu posso agora começar a criar as vistas para definir as escalas de impressão. Muito bem. Com a margem inserida, nós podemos criar as viewports para a inserção das vistas. Na aba Layout, a gente vai selecionar Name It. Essa opção me permite criar 2 ou mais viewports numa única seção,
Vou criar duas na vertical. Clico 2 pontos aqui na tela. E ele insere duas vistas para mim. As janelas da viewport são como retângulos que eu posso modificar o tamanho e deixar a janela de acordo com a necessidade da minha vista, ok? Então, essas janelas elas podem ser movidas na tela como um retângulo ou redimensionadas através dos grips. Depois de definir as duas janelas, eu vou definir a escala em cada uma delas. Para isso, eu vou selecionar aqui na linha de status o botão Paper, que indica que eu estou no Paper Space. Quando eu clicar em Paper, uma das minhas janelas vai ser ativada e eu passo a ter o cursor dentro da vista. Vista menor, vista maior. Eu posso dar zoom e pan no desenho dentro da janela. Então, agora vamos acertar as escalas dentro de cada uma das viewports. Com o cursor na primeira viewport, na viewport maior, eu vou clicar aqui no botão de escala, na linha de status, e vou selecionar 1:50. A vista é colocada na escala 1:50, dentro da viewport, e eu posso usar o comando pan para ajeitar o desenho dentro da vista. Na segunda janela, eu clico para ativar e no botão de escala eu vou selecionar 1:25. E o desenho é colocado na escala 1:25 na segunda viewport. E aí, com o comando pan, a gente centraliza somente o banheiro dentro da janela. A partir daí, eu posso imprimir o desenho. Vou clicar no botão Model, na linha de status, e retornar ao Paper Space. Vejam, agora eu dou zoom na folha. A gente acerta o tamanho das viewports em relação ao desenho, para mostrar somente o que interessa. E essas viewports podem ser desligadas. Elas foram colocadas no layer viewport. E eu vou desligar esse layer. Vejam que ela não aparece mais na folha. E então, eu posso ir para o comando plot. No comando plot, como eu configurei a página configurado, a gente só confere no PDF o tamanho, a impressão do layout, escala sempre 1:1, porque a folha está na escala 1:1, as penas, e eu vou dar um preview para ver se está tudo certo. Se estiver tudo ok, botão direito do mouse, comando plot. Ele vai imprimir em PDF. Finalizou a impressão. E aqui está o meu desenho.